Os sistemas do corpo humano são formados por diversos órgãos que possuem diferentes funções. E esses sistemas são responsáveis pelas funções vitais do nosso corpo. E é exatamente sobre isso que falaremos na aula de biologia de hoje. E aí, senhores? Eu me chamo Rodrigo e sou um dos professores de biologia aqui da Fundação Matias Maquilini. E hoje começaremos a nossa primeira parte de uma viagem muito legal e especial ao nosso corpo humano. Uma viagem sobre os sistemas do corpo humano. E hoje, especificamente, conversaremos um pouco sobre 3 sistemas, exatamente. 3 sistemas de uma vez. O sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino e o sistema digestivo ou digestório. Mas antes de começarmos a nossa aula de sistemas, eu tenho algumas curiosidades em relação a esses sistemas. Você sabia que a mulher libera até a menopausa, ali quando ela tem aproximadamente 40 a 50 anos, ela libera 300 a 400 ovócitos? Enquanto que o homem, por exemplo, ele libera cerca de quase 1,2 milhões de espermatozoides. Incrível, né? E você sabia que o seu estômago não é o principal órgão responsável pela sua digestão, e sim o seu intestino delgado? Interessante, não é mesmo? Então vamos olhar um pouco mais a fundo sobre esses sistemas. O sistema reprodutor masculino, ele é um conjunto de órgãos do corpo masculino responsáveis pela nossa reprodução. O nosso sistema reprodutor masculino, teremos alguns órgãos em si, como os testículos, por exemplo. E nos testículos nós temos a produção de testosterona, que vão dar as características masculinas, como por exemplo, a gente falar grosso, ter mais massa muscular, cabelos em toda a parte do corpo, pelos e entre outros. E nós temos os espermatozoides, que são células responsáveis aí pela nossa fecundação. O epidídimo é o local onde esses espermatozoides vão amadurecer e ficar armazenados. E esse é um local muito importante no corpo do homem. Após o amadurecimento desses espermatozoides em uma relação sexual, por exemplo, esses espermatozoides começam a ser liberados, atravessam um caminho por um ducto chamado de ducto deferente. É um canal que sai dos 2 testículos, levando esses espermatozoides. E é exatamente nesse local que acontece ali uma cirurgia chamada de vasectomia, para aqueles homens que não desejam mais ter filhos. Depois do ducto deferente, nós temos a próxima estrutura, chamada de vesícula seminal. E a vesícula seminal é um órgão que produz um líquido que vai facilitar a locomoção do espermatozoide. Aqui também, gente, nós temos a próstata. A próstata é a estrutura responsável por também jogar um líquido que vai ter a função de proteger esse espermatozoide. Esse líquido, ele é mais básico, já que a área vaginal da mulher, ela é ácida e, portanto, assim vai proteger o espermatozoide dessa região ácida. Por fim, nós temos a glândula bulbouretral. Essa glândula, ela joga um líquido que também vai ter a função de lubrificar a uretra do homem, dando aí uma facilidade enorme na hora da locomoção do espermatozoide. Todos esses líquidos juntos nós damos o nome de sêmen, e ele vai sair pelo órgão copulador masculino, que é o pênis. E esse pênis, gente, ele possui algumas cavidades importantes, que são os corpos cavernosos e corpos esponjosos. Esses corpos, eles se enchem de sangue no momento da ereção masculina, no momento de uma relação sexual, e esvazia depois que acontece essa relação. Beleza? Agora, falando um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, ele não é tão complexo, mas mesmo assim não deixa de ser muito importante. Então vamos dar uma olhada nessa figura. Aqui, gente, você está percebendo que existem 2 ovários, 2 tubas uterinas, o útero e a vagina. No ovário, nós temos a produção de hormônios chamados de estrogênio e progesterona,
que vão dar para nós, na verdade para as mulheres, né, a questão das características femininas. E também ali nós temos a produção de ovócitos dentro de uma estrutura chamada de folículo ovariano. Na tuba uterina existe ali o encontro do espermatozoide com o ovócito, ou seja, aquilo que chamamos de fecundação. Às vezes pode acontecer uma gravidez na tuba uterina, só que isso é extremamente perigoso e pode afetar a saúde da mulher. Essa gravidez nós chamamos de gravidez ectópica e essa gravidez acontece fora do seu lugar natural, que seria o útero. Falando nele, o útero é o lugar onde vai acontecer a implantação do embrião e é onde ocorre, gente, o desenvolvimento da gestação do filho, do neném, do bebê. Ali mais ou menos 40 a 42 semanas, né, que todas as mães contam durante esse tempo. E no útero, nós temos ali uma estrutura chamada de endométrio, que é justamente o local onde vai se formar a placenta e ali vai desenvolver esse embrião. Mas professor Rodrigo, caso não ocorra essa formação, o que vai acontecer? Caso não ocorra a formação da placenta e do embrião, isso vai começar a cair. Ou seja, aquilo que nós chamamos de menstruação. O endométrio vai se descamar, vai cair tecido, vai cair sangue, às vezes pode acontecer até um aborto natural e vai cair pela vagina da mulher, o que nós chamamos de menstruação. E o último órgão dessa parte aí, interna, é a vagina. A vagina é o local da saída do bebê e também da entrada do sêmen masculino, que nós falamos ainda agora, logicamente. O ambiente da vagina é ácida, por isso que o espermatozoide não pode ficar aí muito tempo. Ele só vai durar, se ele ficar aí, aproximadamente 48 horas, então é muito rápido que ele pode morrer, digamos assim. Espero que você tenha entendido os dois sistemas até aqui. Então nós falamos do sistema reprodutor masculino e nós falamos sobre o sistema reprodutor feminino. E por último, nós temos o sistema digestivo na nossa parte 1 de hoje. O sistema digestivo ele é responsável por quebrar moléculas grandes de alimento e reduzir essas moléculas até chegar em uma quantidade menor, em uma quantidade pequena de moléculas, para poder você absorver isso para dentro das suas células. Aqui então nós temos o primeiro órgão do sistema digestivo, que é a boca. O alimento vai entrar por essa boca. Com a presença aqui de glândulas salivares, com a presença da nossa língua, que vai ajudar na movimentação do alimento, e com a presença dos dentes, que vai triturar esse alimento para começar a reduzir ele a moléculas menores. Depois da boca, nós temos um outro órgão chamado de faringe. A faringe, ela leva esse bolo alimentar até o esôfago. E depois o esôfago transporta esse alimento, esse bolo alimentar, até chegar ao estômago. Do estômago, gente, ele vai passar por um processo ali de ácido, suco gástrico, vai começar a misturar tudo ali dentro do estômago, reduzir mais ainda esse alimento, e aí nós chegamos na próxima etapa, que é o intestino delgado. No intestino delgado nós vamos ter ainda mais quebras de alimento e também nós vamos ter absorção de muitos desses alimentos, como por exemplo o açúcar, as proteínas, gorduras e tudo mais. Durante isso, a produção aí também de bile. A bile é uma estrutura, é um líquido formado pelo fígado, mas armazenado na vesícula biliar. E aí, gente, nós temos também produção de suco pancreático, um líquido produzido no pâncreas que também vai ajudar na degradação desses alimentos. Vamos ver rapidamente agora cada parte desse sistema. Na boca, nós temos aí a trituração dos alimentos. Dentes, digestão mecânica. Aí também nós temos a produção de amilase salivar, digestão química, reduzindo esse alimento aí que acabou de entrar. Esse alimento, depois de triturado pela boca e misturado com saliva, vai ser empurrado pela língua para chegar na faringe. Já no esôfago, o tubo onde acontecem os movimentos peristálticos são movimentos que você não controla, eles são involuntários, você não manda eles fazerem isso, eles já fazem por si só.
e aí nós temos a passagem desse alimento pelo esôfago. Quando ele chega no estômago, como eu falei ainda agora, ele passa por uma digestão química, surgimento de suco gástrico, pH ácido e ativação de uma enzima chamada de pepsina. Essa pepsina ajuda na digestão das proteínas. Depois disso, nós temos o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e íleo, responsável pela absorção de nutrientes, finalização da digestão com suco pancreático e com enzimas digestivas e também a bile, que foi falado ainda agora. O pH do intestino delgado ele é um pouco mais básico e não ácido, como era no estômago. Já o intestino grosso é aquele que vai carregar o que sobrou. Tudo que você não absorveu, tudo que você não deseja para o corpo, ele é enviado para o intestino grosso. Aqui, gente, nós vamos ter uma absorção de água muito grande. E aí, nessa absorção de água, vai deixar o teu alimento um pouco mais duro, o que nós chamamos de fezes, né, do bolo fecal. E essas fezes vão sair do seu corpo através do reto e do ânus, com a ajuda também de uma grande produção de bactérias que ajuda nessa digestão, que é a flora intestinal. Bem, gente, nós vimos muita coisa. Hoje nós começamos a nossa viagem vendo 3 sistemas do corpo humano. E nós dividimos esse sistema em... Falamos sobre o sistema reprodutor masculino, sobre as suas características. Falamos sobre o sistema reprodutor feminino, de como ele é importante ali para o desenvolvimento de um feto. E também falamos sobre características que estavam dentro desse sistema. E falamos também sobre o sistema digestivo e o processo de digestão. Na aula que vem, nós vamos ver a segunda parte dessa viagem. Eu espero você aqui na nossa próxima aula de biologia. Fui!